Nessa videoaula nós falaremos sobre o teorema do resto, também conhecido como teorema de D'Alembert. Bem, o que nós vamos ver na verdade? Nós vimos na aula anterior o método da chave para quando a gente quiser dividir dois polinômios. E como a gente percebeu, o método da chave ele é muito cheio de detalhes, ele é muito assim, digamos, qualquer coisa que você trocar um sinal, por exemplo, você chega numa resposta errada. Certo? Então é muito fácil você errar um cálculo fazendo uma divisão de polinômios pelo método da chave, se você não tomar muito cuidado. Qual é a ideia do teorema do resto? Como o próprio nome já sugere, o teorema do resto ele vai me dar o resto da divisão de polinômios. Agora, claro, né? Essa facilidade de a gente obter o resto da divisão de polinômio, ela não é de graça, ela tem um preço. E o preço é o seguinte: o teorema do resto ele só determina o resto. Não dá para você descobrir quociente de divisão de polinômios utilizando o teorema do resto. E além disso, não é o resto entre qualquer divisão de polinômio. O teorema do resto ele vai me dar o resto quando você dividir por um polinômio de grau 1. Se o divisor não for um polinômio de grau 1, não tem como você aplicar o teorema do resto para encontrar o resto. Aí a dúvida, e aplica o quê? Aí sim, para esses casos, se o divisor não tiver grau 1, você vai ter que aplicar o método da chave, aquele método um pouco trabalhoso. Vamos lá então falar sobre o teorema do resto. Então primeiro vamos definir, né? Para definir o teorema do resto, nós temos que falar da seguinte maneira. Ele, como é conhecido como teorema de D'Alembert, como eu já falei, um polinômio ax, ele será divisível por um polinômio bx igual a ax mais b, se somente se a de menos b sobre a for igual a zero. Isso é o conhecido teorema de D'Alembert. Bem, o que eu tenho que chamar a atenção aí? Eu estou dizendo que um polinômio ax é divisível por um polinômio bx do primeiro grau, que quando eu falo que bx é ax mais b, eu estou dizendo que ele é do primeiro grau, né? Se somente se a imagem de a, quando eu substituo o x por menos b sobre a, for igual a zero. Esse menos b sobre a, ele não é um valor aleatório. A gente vai ver já na demonstração. Esse menos b sobre a, ele é exatamente a raiz do polinômio b de x. Então, o teorema de D'Alembert, ele vem me dizer o seguinte: um polinômio a de x, ele é divisível por um polinômio b de x do primeiro grau, quando a imagem da raiz do polinômio b de x pelo polinômio a, essa imagem ela for igual a zero. Bem, vamos fazer a demonstração. Lembrando que o que vocês devem se ligar mais, quem não está aí muito afim de fazer um curso de cálculo, você tem que se ligar mais quando eu estiver resolvendo exemplos. No momento, a demonstração é para quem é mais da área do cálculo, para quem quer, por exemplo, entender uma demonstração para chegar no curso superior sabendo o que é uma demonstração, né? Eu vou mostrar porque que o teorema de D'Alembert ele é válido, né? Ele é correto. Bem, para isso então, seja Q de x e R, o quociente e o resto, respectivamente, da divisão de A de x por B de x. Ou seja, eu divido o polinômio A pelo polinômio B, eu obtenho um quociente Q e um resto R. Desse modo, então, eu posso escrever que A de x é B de x vezes Q de x mais R, que nós já trabalhamos na semana anterior, que na verdade eu falei que isso nada mais é do que uma decorrência, né, da prova real da divisão. Até falei isso. Bem, se A de x é igual a B de x multiplicado por Q de x mais R, eu posso fazer o seguinte: se eu pegar o polinômio B de x, que é o divisor, e calcular a sua raiz, vamos lembrar que a raiz de um polinômio é igualar ele a zero. Então, B de x igual a zero, eu terei que ax mais b é igual a zero. Para calcular a raiz, eu tenho que isolar o x. Então, ax é igual a menos b, logo x é menos b sobre a. Como eu já havia falado para vocês. Esse menos b sobre a, que eu substituo no polinômio a, ele é a raiz do polinômio divisor, que é o polinômio b de x. Bem, agora eu vou pegar essa raiz, esse x igual a menos b sobre a, vou lá no polinômio a de x e vou substituir o x por menos b sobre a. Acompanhe aí. A de x, ele é b de x vezes q de x mais r. Então vai ficar a de x é igual. Vou só substituir primeiro. Vou só desenvolver o b de x primeiro para ficar mais fácil a gente ver quando eu substituir.
Como o polinômio b de x ele é ax mais b, então eu posso dizer que a de x é igual a ax mais b, multiplicado pelo q de x, mais o resto r. Agora sim, fica mais fácil, fica mais visível. Onde tem x eu coloquei menos b sobre a. Bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Percebam entre colchete. Entre colchete dá para eu cortar o a com o a. Quando eu cortar o a com o a, eu vou repetir todos os demais termos. Eu só estou trabalhando agora entre colchete. Quando eu cortar o a com o a, eu terei da seguinte maneira. A de menos b sobre a é igual. Entre colchete vai ficar menos b mais b. Que como não há necessidade mais de colchete, eu coloquei entre parênteses. Então fica menos b mais b, vezes o q de menos b sobre a, mais r. Só que menos b mais b dá zero, né? E 0 multiplicado pelo polinômio q vai dar zero. Ou seja, a de menos b sobre a é igual a 0 mais r, ou seja, a de menos b sobre a é igual a r. Bem, mais do que isso, percebam que, na verdade, quando eu estou demonstrando o teorema de D'Alembert, a gente chega à conclusão que a imagem pelo polinômio a de menos b sobre a, lembrando que menos b sobre a é a raiz do polinômio b, então nós temos que essa imagem é igual a r. E o que é r? É o resto da divisão de a de x por b de x. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, se você quiser saber o resto da divisão de um polinômio a de x por um polinômio b de x do primeiro grau, o que você vai fazer? Tira a raiz do polinômio b de x e substitui no polinômio a de x. Na hora que você fizer isso, você encontra o resto. Essa é a informação mais preciosa que tem para nós dessa demonstração. Vamos continuar então, né? Dessa forma, então, se a de x for divisível por b de x, então a gente vai ter que o resto tem que ser zero, porque para ser divisível tem que deixar o resto zero. Se o resto é zero, a gente conclui que a de menos b sobre a é igual a zero, como eu queria demonstrar pelo teorema de D'Alembert. Bem, passada a demonstração, e principalmente agora antenado no que eu falei, que se eu tirar a raiz do polinômio b de x, que é um polinômio de primeiro grau, substituir essa raiz no polinômio a, eu encontro o resto da divisão de a por b, então agora a gente pode utilizar o teorema do resto para poder calcular restos de divisão de polinômio. Vamos lá então. Podemos observar então que o teorema de D'Alembert ele nos fornece então uma maneira de determinar o resto da divisão de um polinômio a de x por um polinômio b de x da forma ax mais b. Ou seja, o teorema de D'Alembert ele só vale se o grau do divisor for grau 1. Se liguem nisso. Você não pode sair aplicando o teorema do resto quando o grau do divisor não for grau 1. Bem, por isso ele é chamado de teorema do resto, né? Porque, claro, ele serve para determinar o resto da divisão. Bem, você deve estar se perguntando, e como é que eu faço isso? Para você saber como é que a gente trabalha com o teorema do resto, eu trago aí um exemplo. Determine o resto da divisão do polinômio P pelo polinômio H. Na verdade, pelo binômio H, porque só tem dois termos, então eu posso chamar de binômio. Quero chamar a atenção para dois detalhes. Primeiro, eu só quero o resto. Eu não quero o quociente. Segundo detalhe que eu quero chamar a atenção. O grau do divisor, que é o polinômio H, é grau 1. Então, se o divisor tem grau 1 e eu só quero o resto, eu posso aplicar o teorema do resto, que é muito mais rápido do que fazer o método da chave, que ia me dar o resto também. Aí você diz, e como é que eu faço para aplicar o teorema do resto? Então, vamos lá. Primeiro passo, calcule a raiz do divisor. Como é que você vai calcular a raiz do divisor? Você vai pegar o h de x e igualar a zero. Como o h de x é 2x menos 4, então 2x menos 4 igual a zero. Logo, 2x é igual a 4. Portanto, você vai ter que o x é 4 dividido para 2. Logo, a raiz do divisor é igual a 2. X igual a 2. Bem, como a raiz do divisor é x igual a 2, agora eu vou fazer o seguinte. Pega a raiz do divisor, substitui no dividendo, substitui no polinômio P. Então, pelo teorema do resto, substituindo então no polinômio P, vai ficar P de 2 é igual a 4 vezes 2 ao cubo, mais 6 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 6. Bem, e agora? Agora vamos resolver.
Isso vai dar então 4 vezes 8, já que 2 ao cubo é 8, mais 6 vezes 4, já que 2 ao quadrado é 4, e o restante eu só repetir. 4 vezes 8 dá 32, 6 vezes 4 dá 24, 2 vezes 2 dá 4, menos 6. Quando eu juntar 32 mais 24 mais 4 menos 6, eu obtenho então 54. Pelo teorema do resto, na hora que eu pego a raiz do divisor, divisor do primeiro grau, vamos lembrar disso, e substituo lá no polinômio p de x, o valor que eu encontro é o resto da divisão. Desse modo, então, nós temos que o resto da divisão do polinômio p pelo polinômio h, ele vale 54. Percebam aí a simplicidade do teorema do resto, certo? Percebam aí como é rápido e também como você faz muito menos cálculo do que se a gente estivesse aplicando lá o método da chave. Então é só 2 passos. Primeiro, calcular a raiz do divisor. Segundo, pegar a raiz do divisor, substituir no dividendo. Na hora que você substituir e fizer os cálculos, você terá então o resto da divisão. Vamos para o segundo exemplo. Determine o resto da divisão do polinômio p pelo polinômio h. Mesmo jeito do anterior, né? Eu tenho um polinômio h de grau 1 e eu tenho então só o resto que eu quero na questão. Então eu posso aplicar o teorema do resto. Eu começo calculando a raiz do divisor. Eu vou pegar então o h de x igual a 0. Então vai ficar x menos 3 igual a 0, o que quer dizer que o x é igual a 3. Calculada a raiz do divisor, eu vou pegar esse 3, substituir lá no polinômio p. Vai ficar p de 3 igual a 3 ao cubo, mais 12 vezes 3, menos 16. Resolvendo 3 ao cubo é 27, 12 vezes 3 dá 36, repete menos 16. 27 mais 36 menos 16 dá 47. Então o teorema do resto me garante que o resto da divisão do polinômio p pelo polinômio h vale 47. Bem, falaremos agora sobre a divisão de um polinômio por um produto de fatores lineares. Então, na verdade, o que a gente vai ver agora é estender o teorema do resto para quando eu tenho um produto de fatores lineares. Então, você estende o teorema do resto para poder aplicá-lo de maneira, claro, controlada, quando você tem polinômios que não são, polinômios no divisor, que não são de grau 2, certo? Vamos começar então. O que nós temos? Se um polinômio a de x ele é divisível separadamente por x menos alfa e por x menos beta, ou seja, o polinômio a de x, quando dividido por x menos alfa, deixa resto zero, já que ele é divisível, e quando dividido por x menos beta, ele também deixa resto zero, já que também é divisível. Isso, claro, com alfa diferente de beta, então o a de x ele será divisível também pelo produto x menos alfa vezes x menos beta. Vamos repetir. Se nós temos um polinômio que ele é divisível por um polinômio x menos alfa e por outro polinômio x menos beta, ele será divisível pelo produto x menos alfa vezes x menos beta. Bem, vamos então demonstrar, e claro, a demonstração, quem não quiser aí, quem achar perda de tempo, ver uns cálculos com letra, pode pular. Agora, quem for um pouco mais afeito a cálculos, né, é interessante que preste atenção na demonstração. Vamos lá então. Eu começo a demonstração utilizando um teorema do resto, porque essa parte aqui é uma consequência do teorema do resto. Então, pelo teorema do resto, como eu sei que a de x é divisível por x menos alfa, então a de alfa é igual a zero. Por quê? Porque a raiz do divisor x menos alfa, a raiz será x igual a alfa. Quando eu pegar o alfa, substituir no polinômio a de x, eu tenho a de alfa, isso vai me dar o resto. Como é divisível, o resto é zero. Então, a de alfa é igual a zero. De maneira totalmente idêntica, se a de x é divisível por x menos beta, então eu posso, com um argumento idêntico, perceber que a de beta é igual a zero. Ou seja, pegando o beta, substituindo o polinômio a, eu terei como imagem o zero, já que é divisível, então o resto será zero. Beleza, então. O resto da divisão do polinômio a de x pelo polinômio x menos alfa vezes x menos beta, isso é no máximo um polinômio de grau 1, de primeiro grau. Por quê? X menos alfa vezes x menos beta vai dar um polinômio de segundo grau.
Então nós sabemos já que quando o divisor tem grau 2, o grau do resto é sempre menor do que o grau do divisor. O divisor tendo grau 2, o resto pode ter grau 0 ou 1. Por isso que a questão fala que o grau aí do resto será no máximo grau 1. Bem, se o grau do resto é no máximo grau 1, então o resto ele pode ser da forma ax mais b. R de x igual a x mais b, se ele for do primeiro grau, né? Então vamos considerar R de x igual a x mais b como sendo o resto da divisão do polinômio a de x pelo polinômio x menos alfa vezes x menos beta, e vamos considerar q de x o quociente. Bem, se nós sabemos que q de x é o quociente, R de x é o resto, então você tem que a de x ele vai ser o divisor, que é x menos alfa vezes x menos beta, multiplicado pelo quociente, que é de x, mais o resto. O que eu apliquei aqui? Apliquei a prova real da divisão. Nada mais do que isso. O dividendo, ele é o divisor multiplicado pelo quociente, mais o resto. E agora o que eu faço? Bem, eu vou pegar o primeiro asterisco e substituir no terceiro asterisco. Substituir como? Eu vou pegar o alfa e vou substituir onde tem x aí na terceira equação, onde tem os 3 asteriscos, eu vou substituir o x por alfa. Vai ficar então a de alfa, né? Estou só repetindo aí a terceira equação para a gente entender. Então vai ficar a de alfa é igual a alfa menos alfa, multiplicado por alfa menos beta, multiplicado por q de alfa, mais r de alfa. Bem, vocês já viram que alfa menos alfa dá zero, né? E que esse produto aí que tem zero, ele vai dar zero. E que esse zero somando não altera o resultado. O que a gente conclui? A gente conclui então que a de alfa é igual a r de alfa. Bem, mas como r de x é igual a ax mais b, então o r de alfa, colocando alfa no lugar do x, vai ficar a vezes alfa mais b, certo? Então você tem que a de alfa é igual a vezes alfa mais b. Portanto, a de alfa é a alfa mais b. Eu só peguei aí e tirei o vezes que tinha aí no meio. Bem, só que você tem que lembrar o seguinte. Lá do primeiro asterisco, a de alfa é zero. Se a de alfa é zero, então zero é a alfa mais b, que quando a gente inverter, a alfa mais b é igual a zero. Nós vamos aí, alfa vezes a, na verdade, alfa a mais b igual a zero. Bem, eu vou considerar essa primeira equação para montar um sistema nas incógnitas a e b. Vamos continuar então. Agora eu vou pegar o segundo asterisco e vou substituir no terceiro asterisco. Do mesmo jeito, está aqui a equação do terceiro asterisco. Lembrando que o segundo asterisco substitui o beta, a de beta é igual a zero. Então troquei, onde tem x, eu coloquei beta. E aí percebo o detalhe, beta menos beta é zero, né? Esse produto contendo uma parcela zero, ele zera também. E 0 mais r de beta dá r de beta. Então, a de beta é igual a r de beta. Lembrando que o r é ax mais b. Se eu colocar então beta no lugar do x, vai ficar que a de beta é igual a vezes beta mais b. Ou seja, a de beta é a beta mais b. E aí lembrem lá do segundo asterisco que a de beta é zero. Então o zero é a beta mais b. Ou se a gente pegar e inverter, beta a mais b é igual a zero. Bem, com essas duas equações eu vou montar um sistema. Vou montar um sistema nas incógnitas a e b. Nós temos então que alfa a mais b igual a zero e beta a mais b igual a zero. Bem, para resolver esse sistema, eu vou tentar cancelar uma das letras. Eu posso, por exemplo, trocar o sinal de todos os membros da equação de baixo, né? Trocando o sinal da equação de baixo, eu aplico o método da soma. Eu cancelo b com menos b. Então vai ficar alfa a menos beta a igual a zero. Coloco a em evidência. Então se eu coloco a em evidência, vai ficar alfa menos beta vezes a igual a zero. Para isolar o a, eu passo o alfa menos beta dividindo. E claro, zero dividido por alfa menos beta dá zero. Bem, se dá zero aí a divisão, a gente conclui então que o a é igual a zero. Se o a é igual a zero, eu posso então encontrar o b. Porque nós sabemos, por exemplo, que alfa a mais b é igual a zero.
Então vai ficar, substituindo A por 0, alfa vezes 0 mais B igual a 0. Isso vai me dar que 0 mais B igual a 0, portanto B igual a 0. Bem, A e B são os coeficientes do resto, né? São os coeficientes de R de x igual a x mais B. Bem, se eu tenho que o A é 0 e o B é 0, então R de x é 0 vezes x mais 0. Ou seja, R de x igual a 0. Se R de x é igual a 0, então, como R de x é igual a 0, isso quer dizer que A de x é divisível por x menos alfa vezes x menos beta, como a gente queria demonstrar. Então, com isso fica concluída a demonstração do teorema que nós acabamos de falar. Qual é o teorema? Consequência do teorema do resto. Se um polinômio A de x é divisível por x menos alfa, e separadamente ele é divisível por x menos beta, então ele também será divisível por x menos alfa vezes x menos beta. Bem, generalizando então, se A de x for divisível por n fatores lineares, x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa 3, até x menos alfa n, então ele será divisível pelo produto desses n fatores lineares, x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2, vezes x menos alfa 3, até x menos alfa n. Bem, vamos fazer aí um exemplo para a gente ver onde que esse teorema pode ser aplicado, onde que ele pode ser utilizado. O primeiro exemplo dessa parte, verificar se o polinômio A de x é divisível por x menos 1 vezes x menos 3. Como é que você vai pensar? Pelo que a gente viu anteriormente, se esse polinômio for divisível por x menos 1 vezes x menos 3, para a gente verificar isso, basta a gente verificar se ele é divisível por x menos 1 e por x menos 3. Porque é exatamente o que fala o teorema anterior. Se ele for divisível por x menos 1 e por x menos 3, ele será divisível por x menos 1 vezes x menos 3. Aí você diz, como é que eu verifico se ele é divisível por x menos 1 e por x menos 3? Pelo teorema do resto. Você começa aí tirando a raiz do x menos 1. A raiz do x menos 1, quando eu passar 1 para o outro lado, é x igual a 1. Então, pelo teorema do resto, eu vou substituir no A de x o x por 1. Vai ficar, então, A de 1 é 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, menos 6. 1 ao quadrado dá 1, 1 ao cubo também dá 1. Resolvendo, então, 6 vezes 1 dá 6, 11 vezes 1 dá 11. Então, agora vamos juntar 1 menos 6 mais 11 menos 6. Isso vai dar, então, 0. Ou seja, nós descobrimos se A de 1 é 0, o resto da divisão do polinômio A por x menos 1 é igual a 0, o que quer dizer que A de x é divisível por x menos 1. De maneira equivalente, eu vou verificar se ele é divisível por x menos 3. A raiz do x menos 3, passando o 3 para o outro lado da igualdade, é x igual a 3. Então, agora aplico o teorema do resto, substituindo o x por 3 lá no polinômio A. Vai ficar, então, A de 3 é 3 ao cubo, menos 6 vezes 3 ao quadrado, mais 11 vezes 3, menos 6. 3 ao cubo é 27, menos 6 vezes 3 ao quadrado é 9, mais 11 vezes 3, menos 6. Repete o 27, 6 vezes 9 dá 54, 11 vezes 3 dá 33. Então, quando a gente juntar 27 menos 54 mais 33 menos 6, dá 0. O que quer dizer, então, que se o resto da divisão de A de x por x menos 3 é 0, então A de x é divisível por x menos 3. Bem, finalmente, utilizando o teorema anterior, se A de x é divisível por x menos 1 e é divisível por x menos 3, então A de x será divisível pelo produto x menos 1 vezes x menos 3. Próximo exemplo. Sabendo que o polinômio A de x deixa resto 4 quando dividido por x menos 2 e deixa resto menos 1 quando dividido por x mais 3, eu quero saber qual é o resto da divisão de A de x por x menos 2 vezes x mais 3. Resolver essa questão é idêntico a fazer o que nós fizemos na demonstração do teorema anterior. Eu começo então calculando a raiz do x menos 2. Então, x menos 2 igual a 0, quer dizer que x é igual a 2. Pego o x igual a 2
e substitui lá no polinômio a de x. Mas antes disso eu vou logo fazer então a raiz do x mais 3. Pega x mais 3 e iguala a 0. E aí, claro, eu tenho a raiz x igual a menos 3. Bem, tendo as raízes, eu vou fazer as substituições. Como os restos da divisão do a de x por x menos 2 e por x mais 3, eles são respectivamente 4 e menos 1. Então isso quer dizer que quando eu substituir o 2 lá no polinômio a de x, eu vou obter o resto 4. E quando eu substituir o menos 3 lá no polinômio a de x, eu vou obter então o resto menos 1. Desse modo, então, nós vamos ter que o a de 2 é 4, porque, claro, o resto da divisão do polinômio a de x por x menos 2, ele vale 4. E vamos ter ainda que o a de menos 3, ele vale menos 1 pelo mesmo motivo. Bem, como o resto da divisão de a de x pelo polinômio x menos 2 vezes x mais 3 é um polinômio da forma r de x igual a x mais b, por que ele é um polinômio dessa forma? X menos 2 vezes x mais 3 tem grau 2. Então, se tem grau 2, o resto tem que ter grau menor do que 2. É no máximo polinômio de grau 1. Então, por isso que eu posso escrevê-lo da forma r de x igual a x mais b. Então, nós vamos ter o seguinte. Se o r de 2 é igual a 4 e o r de menos 3 é igual a menos 1, por que que esses r's têm esses valores? Porque, claro, a gente já viu que o resto da divisão quando eu divido o polinômio a de x por x menos 2, o resto da divisão é 4, por isso que r de 2 é 4. E, claro, o r de menos 3, ele vale menos 1, porque na hora que eu dividir o polinômio a de x por x mais 3, eu vou ter, então, como resto o menos 1. Sabendo disso, o que é que eu vou poder fazer? Se eu sei que r de 2 é igual a 4, bora substituir, então, o x por 2. O r de 2 vai ficar a vezes 2 mais b. R de 2 eu sei que é 4, então 4 é igual a 2a mais b, que eu posso inverter e dizer que 2a mais b é igual a 4. De maneira equivalente, se nós sabemos que r de menos 3 é igual a menos 1, substituindo então lá no polinômio r de x, que é no resto, né, o x por menos 3, então vai ficar r de menos 3 é a vezes menos 3 mais b. Só que r de menos 3 eu sei que é menos 1. Então, menos 1 é menos 3a mais b. Quando eu trouxer o 3a mais b para o começo e jogar o 1 negativo para o final, trocando o sinal, nós teremos 3a menos b é igual a 1. Bem, eu vou pegar então 2a mais b igual a 4 e 3a menos b igual a 1 e montar um sistema. Ao montar esse sistema, nós vamos então resolver pelo método da soma. Eu corto b com menos b. Vou somar 2a mais 3a dá 5a, igual a 4 mais 1, que é 5. Se 5a é igual a 5, então a é 5 dividido para 5, ou seja, a é 1. Se o a é 1, agora vamos pensar o seguinte. Se 3a menos b eu já sei que é 1, como a é 1, vai ficar então substituindo 3 vezes 1 menos b igual a 1. Ou seja, 3 menos b é igual a 1, jogo 3 para o outro lado, o que quer dizer que menos b é 1 menos 3, ou seja, menos b é menos 2. Troco o sinal de todo mundo, b igual a 2. Bem, se o a é 1 e o b é 2, então agora eu posso montar o resto. Lembrando que r de x é igual a x mais b, o a sendo 1, o b sendo 2, então r de x é 1 vezes x mais 2. 1 vezes x dá x, portanto, r de x é igual a x mais 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar o polinômio a de x e dividir ele por x menos 2 vezes x mais 3, eu encontro como resto dessa divisão r de x igual a x mais 2. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós falamos sobre o teorema do resto e sobre o teorema que é decorrente do teorema do resto quando eu tenho uma divisão por um produto de fatores lineares.